Naquele tempo, Jesus dizia o seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham só, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos e irmãs, poderíamos chamar a liturgia da palavra a liturgia das viúvas, pois tanto a primeira leitura como o Santo Evangelho nos apresenta 2 viúvas. Uma que faz uma oferta daquilo que tinha para viver, e Jesus olha isso e desce para com ela um elogio, e a outra, em uma situação difícil, a da primeira leitura, também oferta a profeta Elias aquilo que tinha para durar alguns dias a sua vida. É interessante entendermos um pouco qual é o contexto, o que está acontecendo na primeira leitura que nós estudamos. O povo estava passando por uma profunda seca, ou seja, se tinha seca, não tinha como plantar, e muito menos como colher. Então, quando o profeta Elias chega em Sarepta e encontra aquela viúva, ele pede água, mas pede também pão, porque sentia fome, sentia necessidade. Só que pede alguém que está com os seus dias contados, porque também ela passava por dificuldade. E essa viúva era alguém que não conhecia a palavra de Deus, não fazia parte do povo de Israel, era uma pagã, mas alguém que tinha fé no seu coração. Apesar de não conhecer a Deus plenamente, a ação da fé estava lá no coração daquela mulher. Porque quando Elias pede pão e dá aquela promessa que não lhe faltaria a farinha, ela acredita. Ou seja, é a imagem da mulher, é a imagem do cristão que diante da dificuldade deve acreditar na providência do Senhor. Aquela mulher acreditou e pôde se alimentar por um longo tempo da sua vida. Dessa forma, também deve ser a vida de todo cristão. Acreditar na palavra de Deus, acreditar na promessa dele. Ela faz um gesto simples, mas ao mesmo instante, um gesto de tudo que ela tinha e o seu filho para se alimentar por alguns dias. E acontece a graça, o sinal e da presença de Deus na sua vida. Então, é isso que nós
precisamos compreender também para a nossa vida o que é um pedaço de pão para nós. Talvez não seja nada, porque nunca passamos necessidade, mas aquele pão que era dado para o profeta comer era tudo para a sua vida. Compreender isso é compreender que pela fé e pela confiança em Deus, ela faz a sua oferta. E isso gera o quê? Uma partilha, uma generosidade e ao mesmo instante um sacrifício. Se a nossa vida quiser estar sempre diante de Deus, essas virtudes devem acompanhar, partilhar, sacrificar. Não podemos doar nada se não estivermos nessa dimensão do sacrifício e da entrega como aquela viúva, mas sempre confiando que Deus pode fazer algo. E também no Evangelho encontramos uma viúva e o que estava acontecendo nos ajuda no próprio contexto do Evangelho de Deus. Jesus está na sinagoga e começa a observar como as pessoas faziam as suas ofertas, entregavam aquilo que estava sobrando. Eram grandes quantidades, mas era algo simplesmente para dar a sobra, que não precisava para a sua vida. E quando de repente aparece aquela pobre viúva que dá aquelas duas únicas moedas que ela tinha. Era tudo que aquela mulher tinha, era uma oferta a Deus. E aí ela é elogiada pelo Senhor. Por quê? Porque na sua oferta está a sua própria vida, está toda a sua segurança. Se a viúva da primeira leitura foi alguém que fez um ato de fé, de confiança na providência divina, a viúva do Santo Evangelho fez ainda mais. Confiou porque deu tudo, sem medo, sem reserva, e esse é a característica própria do homem e da mulher. Às vezes, o que acontece na nossa cabeça? Nós até ofertamos, nós até damos algo para Deus, do nosso dinheiro, do nosso tempo, para o trabalho, na igreja, mas sempre queremos algo em troca. Esta mulher do Evangelho não, ela deu tudo, porque a única coisa que ela esperava de Deus era a sua graça. A única coisa que fez com que ela pudesse fazer essa grande oferta do tudo que tinha para viver foi confiar na ação e na providência de Deus. Estar aberta plenamente a essa graça de Deus na sua vida. E por que disso? Porque é importante esse gesto na nossa vida, como fizeram essas viúvas. Porque Deus, Ele nos conhece por inteiro. Na primeira parte do Evangelho, nos mostrava isso. Jesus está condenando os doutores da lei, porque fazem da religião um pedestal para si mesmo, algo para explorar as pessoas mais necessitadas, e não é uma religião de um povo com Deus. Por que Jesus faz essa condenação? Porque Ele é juiz, porque Ele nos conhece por inteiro. E se Cristo nos conhece assim, nós não devemos ter medo. Isso não deve ser causa para nos afastarmos dele, mas pelo contrário, para que possamos crescer no conhecimento também da pessoa de Cristo. E assim, fazendo a nossa vida uma oferta total a Ele. Quando nós falamos de oferta, nós pensamos que é só o nosso tempo para o trabalho da missão, ou é só o nosso dinheiro. Não, a oferta acontece como o próprio Cristo fez. Toda a vida de Cristo foi uma oferta total
sua concepção natural até os nossos dias, ele tem ofertado a sua vida, a sua graça, o seu amor para nós. Assim também deve ser a nossa vida. O nosso despertar deve ser uma entrega do coração de tudo para Deus, para que a nossa vida seja como a própria Cristo. Uma entrega é aquilo que o autor da carta aos Hebreus estava nos mostrando. Cristo que entra no santuário e oferta a sua vida para a salvação da humanidade. O cristão que, ao longo da sua caminhada, deve ofertar a sua vida a Deus. Em cada momento, seja nas coisas mais simples, nas coisas mais pequenas, como dar duas pobres moedas, ou seja, nas coisas grandiosas. Fazer na nossa vida uma oferta e assim vamos manter sempre a presença e a ação de Deus entre nós. O Senhor nos garante essa grande graça e nos ajude neste dia, nesta semana, a viver a nossa vida uma oferta de amor e entrega de tudo que vamos fazer nele e por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.